Muito bem, então, ó, vamos então começar a gravar a nossa aula, certo? E depois vocês sabem, como eu fiz ontem, né? Vocês já devem ter visto lá na plataforma, eu disponibilizei o vídeo da aula, tá? Muito bem. Nós vamos tentar hoje analisar e debater alguns trechos de um material que também já está lá na plataforma, tá? Com o título de material complementar, que é uma análise desse pensamento, tá? E desse posicionamento do Thomas Paine, com a obra Common Sense, que foi aquilo que a gente conversou ontem, tá bom? Muito bem, então, olha, a primeira coisa importante para a gente saber era que o Thomas Paine não era americano, ele era inglês. Logo, ele veio da Europa para o território americano, certo? Então, o que aconteceu? No momento em que ele vem de lá da Inglaterra, né, da Europa, para o território americano, estava acontecendo, né, na Europa, dois grandes movimentos, certo? Que influenciaram, vamos dizer assim, o pensamento do Thomas Paine. Então, ele trouxe de lá, ele trouxe da Inglaterra, né, trouxe da Europa, as influências do liberalismo e do iluminismo, tá? Que estavam acontecendo na Europa no século XVIII. Então, lá pelo ano de 1776, 7, tá? Então, o que acontece? O Thomas Paine, ele não tinha noção do que estava acontecendo no território americano, tá? Então, aquela coisa toda ontem que a gente conversou, das colônias, né? Do que os colonos pensavam, havia uma parte das colônias que queria uma coisa, havia uma parte que queria outra, então havia aquele cabo de guerra, né? Vai para lá e vai para cá. E aí acaba que não ia para lugar nenhum. Porém, a semente estava sendo plantada, já estava sendo plantada. Então, quando Thomas Paine vem da Europa, ele chega no território americano justamente no momento em que esse cabo de guerra estava indo para lá e para cá, sem uma definição, vamos dizer assim, final para o pensamento que havia nas colônias, certo? Aí, com a influência desses dois movimentos que estavam acontecendo naquele momento na Europa e que pregavam o quê? Liberalismo, liberdade, iluminismo, o pensamento filosófico de racionalidade, certo? De você ver as coisas com clareza. Então, o que é que nós tínhamos, então, quando o Paine vem, o que é que ele trouxe? Ele trouxe o pensamento de liberdade com racionalidade. Então, vocês lembram que a gente conversou ontem, tá? Todo mundo sabe que ser independente é bom. Todo mundo concorda e quer ser independente, porque é bom ser independente. Isso é o senso comum. Agora, essa independência, essa autonomia, essa liberdade tem que ser conseguida com equilíbrio. Então, vamos tentar ver aqui alguns detalhes, vamos analisar e debater alguns detalhes desse material que você já tem lá, que são, assim, os pontos mais importantes, tá? Sobre essa atuação do Paine ao chegar nas colônias, tá? Então, é mais ou menos assim, os ingredientes da sopa já estavam cortados,
colocados dentro da panela com a água, mas o fogo para fazer a sopa ainda não tinha sido aceso. Quando o PEM chega, ele traz o fósforo para acender o fogo. E aí, então, claro que o resultado foi aquilo que a gente conversou ontem, é a independência dos Estados Unidos, da América naquele momento, tá? Então, vamos lá. Ó, muito bem. Amanda, você consegue ver essa folha que eu estou compartilhando aí, o material que eu estou colocando lá? Ótimo. Muito bem. Então, vamos lá. Bem, então, olha só. Nós não vamos ler todo o material, né? Porque vocês têm ele lá na plataforma, então vocês vão poder acessar e ler com mais calma, tá bom? Então, alguns pontos apenas nós vamos discutir aqui agora, tá? Bem, olha só. Nós tínhamos alguns homens importantes naquela época, como nós vimos ontem, tá? Mas o que é que nos interessa aqui? Vamos ver esse parágrafo primeiro aqui, ó. Não é que é o primeiro, não, é o segundo na folha, mas é o primeiro para nós. Dentro desse quadro em que a consciência filosófica iluminista despertava, ganharam particular relevo as ideias políticas. Então, lembram que eu falei ontem? Era o que existia de literatura naquela época, tá? Não havia nada escrito, né, como nós vimos, eram as narrativas, as histórias, as lendas, né, os contos, aquela coisa das aventuras dos índios e dos caçadores, dos exploradores. Então, e os panfletos políticos e religiosos. Era o que se tinha, nada escrito, só falado. Quando começaram a escrever, era sobre política, porque era o que interessava para a sociedade naquele momento. Então, particular relevo às ideias políticas, vinculadas intimamente ao processo revolucionário, que conduziria à proclamação da independência norte-americana. Então, o que era que nós tínhamos nas colônias naquele momento? Uma discussão acirrada sobre independência, revolução. Olha, vamos lutar, vamos fazer aqui uma revolta generalizada. Só que isso não era o pensamento comum de todos no território americano, tá? Havia uma ideia de que aquilo seria bom. Então, era o senso comum de todo mundo. O que não existia era consenso de como se deveria fazer essa revolução. Então, vamos lutar. Não pode ser assim. A gente tem que ter o objetivo, vai fazer a revolução, luta, atinge o objetivo, porém, precisa saber como vai caminhar depois disso. Tá? Porque o que acontece? A coroa te protege, te explora, claro, né? Como a gente viu ontem. Explora muito, mas te dá proteção, tá? Tem as leis, né? Tem a tal da Constituição, certo? Tem um governo que rege a vida da sociedade. Porém, o que é pior? Explorar, mas ser protegido, ser amparado, ou acabar com a exploração e ficar assim meio que titubeando com relação a quem protege quem, ou quem faz o que é que rege o quê. Então, essa discussão
tá, estava sendo travada dentro do território americano. Quando o cidadão chega lá, com essas ideias aqui, tá? Então, era isso que estava acontecendo. E ele soube, tá, incutir, vamos dizer assim, nos outros membros mais importantes das colônias, né, essa ideia aqui, essas ideias aqui. Então, ó, tudo bem, a gente pode conseguir o senso comum com bom senso. Foi exatamente isso que ele fez, tá? Bom, então, foi isso que aconteceu. Alguns estudiosos, inclusive, dizem que o Thomas Paine foi mais importante para a independência dos Estados Unidos do que quem redigiu a Declaração da Independência, que nós vamos discutir na próxima semana. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, ela é válida até hoje. E ela é baseada em 4 direitos fundamentais, tá? É o direito à vida, o direito ao trabalho, o direito à felicidade, tá? E o direito à expressão. Então, você tem que lutar por essas liberdades. Você tem que dar valor a essas liberdades. E é exatamente o que acontece lá até hoje, tá? Muito bem, então o que aconteceu? Ó, o mais radical defensor das novas ideias políticas foi Thomas Paine. Por isso que alguns estudiosos o consideram mais importante para a independência americana do que aquele pessoal lá que se sentou para fazer a Declaração de Independência, tá? Bom, ó, inglês que se transferiu para os Estados Unidos em 74. Bastante influenciado pelas ideias do iluminismo e, diferentemente de muitos americanos, então vejam o que isso é importante, hein? Ele não chegou lá e todo mundo disse, olha que coisa boa, abraçou e disse, é isso mesmo e tal. Não. Era o tal do cabo de guerra. Então, diferentemente de muitos americanos, acreditava que a luta com a Inglaterra não devia ter como objetivo o estabelecimento dos direitos assegurados pela Constituição da metrópole, da coroa. O novo mundo devia afirmar os direitos revolucionários dos homens. Então, o que era que o Paine pregava? Olha, a gente vai declarar a independência. Vamos esquecer a Constituição que já está lá e que já existe. E vamos fazer a nossa própria. Vamos pensar nos nossos direitos. Não é o que os outros estão dizendo que deve ser. Vamos pensar aqui e chegar a um consenso, a um bom senso sobre os nossos direitos. Então, o seu direito, pelo qual você deve lutar e deve respeitar, não pode ferir ou atacar ou agredir o direito de outro. Todos têm direito à liberdade de forma igual. Tá? E vocês sabem que até agora, até hoje, existem diversos exemplos aí que vocês podem citar para mim de usurpação de direitos de um pelo outro. E aí, aqui vocês têm muitos exemplos desses. Feminicídio, discriminação, tá? Brigas políticas
que não levam a nada. Tudo isso é desrespeito aos direitos da sociedade, de cada indivíduo da sociedade, que era o que o Paine não queria que acontecesse, tá? Então, isso aqui foi escrito lá em 1774, 76, por aí. Mas vocês vão perceber que essas ideias que aqui estão são absolutamente atuais. Não só no Brasil, é no mundo. Qual é a diferença? É que nós aqui não temos esse pensamento. Nem como governo, nem como sociedade. E lá, nos Estados Unidos, eles continuam a ter. Muito bem. Então, afirmar os direitos revolucionários dos homens. Então, olha, vamos estabelecer as nossas próprias regras. Vamos criar a nossa própria Constituição. Vamos esquecer a Constituição britânica e o governo de lá também. Nós não temos que ter o mesmo governo que eles têm lá. Nós vamos criar o nosso sistema, a nossa declaração, a nossa Constituição. Muito bem. Então, olha, observem, tá? Nós estamos caminhando aí para o bom senso, tá? Nós vamos pegar o senso comum e caminhar na direção do bom senso. Certo? Muito bem. Daqui a pouco tem uma questão da prova. Então, vamos lá. O centro de sua doutrina é marcado pela crença nas possibilidades da ação social espontânea e, consequentemente, pela minimização da necessidade de governo. Então, ó, nós queremos um governo, mas nós queremos ele lá e nós aqui, tá? Então, lá, até hoje, a interferência do governo central nos estados, nas unidades da federação, é mínima. Nós estamos tentando fazer isso aqui, né? Mas está difícil. Então, vejam que já lá, naquele momento, se pensava dessa forma. Então, o que é que o nosso ministro da Economia tem tentado fazer? Tirar a ação e o poder do governo sobre a iniciativa privada. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o governo é quem sustenta várias estatais. Gastam um dinheirão com isso. O que é que estão fazendo agora? Não, olha, vamos deixar a iniciativa privada conduzir isso. E tira o governo. Mas não é para tirar, é para deixar ele o mínimo possível. Então, assim, a gente sabe que a energia é um bem importante, vital. Mas dá para a iniciativa privada e fica ali fiscalizando. Não é o governo que tem que pagar funcionário, que pagar despesa de uma companhia de energia elétrica, ou de gás, ou seja lá do que for. Então, se vocês forem aos Estados Unidos, ou se vocês forem buscar as informações relativas a isso, o correio americano é pago. Ele é privado. O governo, por exemplo, se um agente do governo vai ao correio para despachar qualquer coisa para um outro lugar, mesmo sendo do governo, ele vai pagar. Então, não é o que nós temos aqui, até agora. Talvez agora se passe a ter.
Mas lá nos Estados Unidos, nada é custeado pelo governo. 100%. Tá? A grande maioria dos serviços é privado. Então, você paga. Aqui, nós temos a ideia de que nós precisamos de liberdade, mas sem racionalidade. Ah, isso é responsabilidade do governo. Ah, é o governo, é o governo, é o governo. E aí, o que é que acontece? Nós acabamos por não lutar, não dar valor a essa liberdade. Não sou eu, não tenho responsabilidade com isso, não, é o governo. Quem tinha que cuidar de não jogar lixo no chão, quem tinha que cuidar de não jogar lixo na praça, quem tinha que policiar para não ter pichamento, é o governo. Lá não é assim. Se lá você joga um papel, por exemplo, no chão e alguém vê, esse alguém com certeza vai lá, vai lhe chamar e dizer assim, olha, não é para jogar o papel aí não. Pega e vai jogar no lixo. E você respeita aquilo, porque é o valor que você dá a essa liberdade. Porque senão a coisa vira bagunça. E a coisa lá funciona para valer, tá? É claro que, por exemplo, eu estou dentro de um ônibus, comi um sanduíche, peguei o papel, pela janela do ônibus. Como a gente vê aqui o cara jogar coco, né? O cara bebe água de coco, vai pegar o coco, pluf! Aí o cara joga pela janela do ônibus. Aí sim, que não tem condição de... Ninguém viu ele jogar, mas lá na rua alguém viu. Aí a polícia, então, entra e vai buscar o ônibus para fazer o cara pagar a multa. Tudo bem, aí tem o governo, tá? Porém, é em casos apenas extremos. E era isso que o Thomas Paine pregava. Muito bem, então olha só. Contudo, e aí é que é o importante, contudo, não chegava às proposições anarquistas. Admitia que a natureza humana não era perfeita e que, assim, se os homens fossem deixados aos seus próprios impulsos, muitas vezes usariam sua liberdade para restringir a liberdade dos outros. Então, você não pode, por exemplo, manter uma pessoa, um animal, em cárcere privado, porque você não gostaria que fizessem isso com você. Então, você está usurpando um direito de outro, que também é seu direito. Isso não está certo. Isso não é liberdade, né? Isso é anarquia. Então, o Paine, ele sabia, ele dizia, olha, não, mas não é para jogar o governo para longe totalmente, não. Nós temos que ter um governo central. Porém, nós temos que ter liberdade para ter as nossas próprias decisões. E isso é assim até hoje, né? Vocês sabem que o governo americano, o governo federal, ele tem responsabilidade sobre algumas coisas. Outras, os estados têm total autonomia para fazer. Tá? Claro que sem desrespeitar a Constituição. Então, o que é que nós temos? Nós temos liberdade com racionalidade, que vem desde lá do Thomas Paine. Por que a Constituição americana não precisa de mudança?
porque ela foi criada dentro de preceitos que são verdadeiros o tempo inteiro. Muito bem. Então, olha só. O governo seria necessário para proteger os homens livres e suas propriedades. Também seria necessário para realizar serviços públicos de interesse comum. Mas, embora não dispensasse a autoridade governamental, Paine acreditava que ela deveria ser reduzida a seus limites mínimos. Para ele, a maior parte dos valores criados pelo homem, inclusive os econômicos, é o resultado da ação social espontânea. E a função primordial no governo não é criar valores, mas impedir que criminosos enfraqueçam os valores criados pela sociedade. Manter o governo dentro dos seus limites seria apenas uma norma ditada pelo bom senso. Então, foi por isso que ontem eu disse a vocês que common sense significa senso comum e, ao mesmo tempo, bom senso. Porque as duas coisas têm que caminhar lado a lado, de mãos dadas. Então, se eu, por exemplo, na prova perguntasse para vocês assim, olha, analise a seguinte situação. Determinada pessoa, tá? Tem 2 filhos com a mesma idade, são gêmeos. Para um, ele dá liberdade, dá condições, etc. Para outro, restrições. Não há nenhuma razão específica para esse fato. Então, isso seria uma demonstração de senso comum ou de bom senso? Alternativa A, senso comum. B, bom senso. C, um e outro. D, nenhum. O que vocês responderiam? Entenderam a situação? Não? Posso. 2 filhos, tá? Abel e Caim. Aí o Abel tem liberdade, tá? O Abel tem liberdade, tem todas as coisas que ele quer. O Caim não. Ele é mais seguro, ele tem restrições. Os 2 são gêmeos, não há nenhuma especificidade para que o Caim seja restringido. Isso seria, quer dizer, a atitude dos pais, né? Seria bom senso, senso comum, seriam os 2 ou seria nada? Oi? Nada. Aí não tem nem senso comum, nem bom senso, né? Correto? Então, é necessário que os 2 caminhem de mãos dadas. Você não pode ter senso comum sem bom senso. Você vai ter um aniversário na sua casa. Mesa está arrumada, está tudo pronto. Todo mundo se senta para comer. Quem é o primeiro a se servir? É o bom senso? Pois é. Mas dizem que é a visita. Certo? Então, vocês conseguem entender
assim, existem certas convenções que são senso comum, mas que não são necessariamente expressões de bom senso. Então, muitas vezes, né, tem um aniversário, aí alguém que tem um pouco mais de pressa, senta, come, pega o bolo e corta, antes do parabéns. O senso comum, né, o senso comum diz que se a pessoa está aperreada de tempo, ela deve realmente sentar e comer. Agora, o bom senso diz que ela pode comer, mas sem cortar o bolo. E aí a gente acaba sem saber, né, o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque nós temos convenções, né? A sociedade estabelece convenções que nem sempre são de bom senso. Então, naquele momento lá, o PEN disse assim: olha, nós precisamos do governo. Porém, tem uma porta aqui. Se o governo bater e nós acharmos que ele deve entrar, a gente abre a porta. Senão, ele vai ficar lá fora. E nós vamos aqui nos resolver. E vocês têm aí muitos exemplos, tá? Na área econômica, na área política. Política, então, o que mais tem? Na área social, na área cultural, artística, religiosa. Vocês acabaram de ver aí, né? Um desfile militar fora de época, certo? Que não, aparentemente, né, não tinha nada de bom senso e nem de senso comum. Não sei se está certo ou está errado, mas é um fato em si. A briga que se estabeleceu por causa das vacinas durante a pandemia não é nem senso comum e nem bom senso. Então, aí, você não pode responsabilizar A, B ou C. Os três são responsáveis. Então, o que é que o PEN fez? Ele chegou lá, estava essa confusão toda, né? Ele chegou na hora certa. E aí ele pegou, acendeu o fósforo e começou, então, a cozinhar a sopa. E essa sopa acabou sendo, olha, manter o governo dentro de seus limites seria apenas uma norma ditada pelo bom senso. Nós estamos aqui falando do governo porque a situação naquele momento era apenas política, ou pelo menos a mais importante ou a mais primordial era política. Por isso ele escreveu esse panfleto. E por isso a obra é considerada a mais importante daquele período. Tá? Porque a bola estava lá no centro do campo e ninguém ia lá chutar a bola. Todo mundo chegava perto da bola e voltava. Aí o Payne chegou lá e disse: eu vou chutar a bola, mas eu vou chutar na direção do gol. Foi só isso que ele fez. Tá? Então, ó, essa afirmação, contudo, colocava-lhe um problema. Por que, que o homem ainda não havia seguido essa norma? Se era uma coisa tão óbvia, né? Se é uma coisa tão óbvia, por que ninguém fazia? É uma boa pergunta, né? Por que ninguém fazia se é uma coisa tão evidente? Sabe por quê? Porque nós todos temos receio de dar o passo, de chutar a bola. Especialmente quando isso envolve grandes decisões.
Sabe aquela coisa de você namora uma pessoa há 12 anos. Namoro, noivado, né? 12 anos. E a coisa não engata nem desengata. Não engata nem desengata. Aí a pessoa chega lá e diz aí, como é, amigo? Vai ou não vai? Então, o que é que isso... Por quê? Porque você sabe que isso é uma independência em conjunto. E isso amedronta as pessoas. É um passo muito grande para dar, né? Muda tudo. Era o que acontecia lá. Ninguém queria casar. Queria só ficar namorando, mas casar ninguém queria. Aí o Paine chegou lá e disse, está aqui a aliança, está aqui o padre, pode casar. E aí a coisa andou, tá? Paine respondia que os homens, apesar de racionais, podiam ser enganados, explorando a credulidade das massas e especialmente utilizando seus temores supersticiosos, indivíduos ambiciosos sempre conseguiram fazer com que elas aceitassem formas irracionais e repressivas de governo. Então, aí vocês têm Venezuela, países árabes, Síria, Afeganistão, tá? África. Sim, você tem vários países da África, né? O que acontece lá? O que acontece na Venezuela? O cara tá lá, né? Tá bem protegido, tem uma boa casa, boa comida, mas o povo tá morrendo de fome, tá comendo lixo. O que acontece na África? Os presidentes, né? Os mandatários têm uma boa vida, tem segurança, tem casa, tem boa comida, mas o povo vive doente, né? Não tem acesso a saneamento. Quer dizer, o governo é como se fosse uma coroa explorando a colônia. Tira tudo, porque senão o povo pode se revoltar. Pode haver uma revolução, e ninguém quer isso. Gente, amiguinho, pois é, mas aqui, por exemplo, você tem as milícias nas favelas, que te cobram pedágio. Se quiseres passar, paga X. Se quiser abrir um negócio, um comércio, paga X. Se não, esquece. O que é isso? É exploração. Mas você não tem como reagir. Certo? Com certeza. E isso não é só lá ou só nesse aspecto, tá? Eu tenho um amigo que abriu um restaurante aqui numa área próxima do Guamá, ali pela José Bonifácio, não sei onde é direito. Aí, agora, essa semana passada, acho que foi sábado, a carro da polícia passou lá, parou, e aí o cara desceu e disse assim, olha, já nós estamos fazendo aqui uma pesquisa para saber como é que está aqui a área, se houve assalto, se não houve, porque, olha, isso aqui agora está sendo considerado linha vermelha. Mas qual é a intenção disso daí? Olha, nós estamos dando uma assistência maior aqui no bairro, porque agora virou
área vermelha. A gente não sabe se eles foram lá realmente para dizer que eles estavam por perto, ou se eles foram lá para ele dizer assim, olha, legal, vê se tu dá aí uma cobertura melhor, aí tu vem aqui, eu te dou um prato de comida, ou no fim do mês eu te dou um dinheiro. Nós buscamos os padres, eu acho que pronto. Passam de novo. É isso. É isso. E o que é isso? É falta disso aqui, ó. Falta de bom senso. Determinadas coisas, não só positivas, mas negativas, se tornam senso comum na sociedade. Por quê? Porque falta bom senso. Tá? Bom, então olha só. Então, determinadas sociedades, né, aceitam essa exploração pelos variados motivos. A mais frequente e contrária ao senso comum dessas formas de repressão, né, seria a monarquia hereditária. Então, o pai, que é o rei, passa o trono para o filho. O filho passa para o neto. O neto para o bisneto. E tudo continua sempre do mesmo jeito. Então, isso daí, o Paine não queria aceitar. Queria convencer, né, os colonos mais prominentes daquele momento a não aceitar. Oi? Justamente. Isso mesmo. Justamente. É isso, tá? Bom, então olha só. Para Paine, como as classes dominantes estão comprometidas com a manutenção do status quo opressivo, a antipatia delas pelo liberalismo é uma questão de interesse pessoal direto. Consequentemente, o primeiro objetivo dos políticos liberais deveria ser encorajar o povo a se rebelar contra as leis e a assumir a responsabilidade do governo. Não é assumir o governo, é assumir a responsabilidade do governo. Assim, unia a viabilidade do liberalismo a uma democratização radical do poder político. Qual é o principal pilar da democracia? Quando a gente diz assim, o que é que melhor representa a democracia? Pronto. O poder emana do povo e volta para o povo. Pronto. Fraternité, égalité e liberté. Certo? Então, olha, prestem bem atenção, olha. Isso, tá? O Paine escreveu em 1776. Esse panfleto, tá? O Paine escreveu em 1776. E é exatamente as ideias feministas, né? É isso. É, totalmente. Aí, quantos anos faz que ele escreveu isso? Faça uma conta aí.
2021, vamos colocar. 1776. 5, 4, né? 2. 5, 6, 11, 5, 7, 12, 3, 7, 10. 2 séculos e meio. E isso, essas ideias todas aí que ele colocou nesse panfleto e que empurrou os colonos, né, as colônias americanas a declarar independência, tem 245 anos, mas continuam vivas lá no território americano. Então, eles dão valor para essas liberdades. E eles lutam para que esse valor continue valendo. Eles não querem perder isso. É por isso que eles dizem, olha, não joga lixo aí, não. Não joga porque eu venho aqui nessa praça todo dia. Pois é, mas aqui o cara vai dizer assim, rapaz, vai cuidar da tua vida, te vira para lá. Lá não. Se o cara disser isso lá, você vai, encontra um policial, conta o que aconteceu, e o policial vai atrás dele para prender. É claro. É o valor da liberdade. Ninguém dá valor a isso, tá? Ninguém dá valor a isso. Hein? Justamente. Justamente. O que eu acho muito bonito é que realmente esse sentimento patriótico que a gente tem tão complexo de falta de patriotismo que quando a gente se reúne para se valorizar a pessoa, é vestir uma consciência de futebol. Então, a gente não tem esse tempo, sabe, uma bandeira aqui com a nossa palavra, está todo dia aqui na casa, jogar a cidade de a gente tem uma série de e às vezes não grave que a gente. E quando a gente pensa em desejar, pensa numa camisa de seleção. E quando tentam criar uma imagem de atletismo, acabam passando na frente. E a gente começa a ter raiva. Eu quero que o Minas Brasileiro, eu te dar a bandeira do Brasil. Olha só. Vamos tomar aqui um exemplo de ontem. Tá? A tal da ginasta dos Estados Unidos, né? Simone Biles, chegou lá nas Olimpíadas, né? Teve patrocínio, teve apoio, teve tudo. Mas chegou lá e disse, olha, eu não vou competir. Nessas provas aqui, eu não vou competir, porque eu não estou estabilizada para competir. E não competiu. Então, o direito dela, a liberdade de ter esse direito, não foi discutida. Mas é uma grande novidade, essa questão. Isso foi Mas olha só, isso é uma demonstração claríssima disso aqui, ó. Por quê? Porque não é como, por exemplo, aquela outra atleta lá da Eslovênia, sei lá de onde, um desses países aí, que disse que fez uma crítica, né, lá a algumas decisões lá da comissão técnica, e aí os caras quiseram levar ela para o país e prender. Teve que pedir asilo na Polônia. Estava vivendo na Polônia. Tá? E lá no país, os familiares dela, não sei o que vai acontecer. Então, não existe isso aqui, ó. É muito diferente. E olha, não mudou até hoje. No Brasil, já muito mais. Saúde de uma cultura que depende, mas quando tem uma valorização, esse ano, eu acho que é um
De um modo geral, tá? É claro que não é todo mundo, mas de um modo geral é isso que acontece. Pode ser, pode ser. Pode ser que isso tenha criado uma semente que vai germinar. Mas olha só, nesse mesmo restaurante desse meu amigo, eu estava lá domingo almoçando, né? Chegou um cara, tá? Era um pai e um filho, sem máscara. Aí o dono lá, o rapaz do restaurante, só tem que ter, só pode entrar com máscara. Aí disse, mas infelizmente é assim, só tem que ter máscara. Aí ele botou a cara para dentro do restaurante assim, aí disse assim, mas ela está sem máscara. Aí ele disse, mas ela está comendo. Eu também vou comer. E aí ele começou a engrossar. Aí, claro, né? Aí é que está o grande X da questão. Para não criar uma confusão ali na porta do restaurante, o restaurante estava cheio, né? Ele disse, tá bom, entra. Quer dizer, a pessoa é que não tem esse senso. Não é o dono do restaurante que tem que dizer isso. É a pessoa que não luta pelo valor. Ela não quer a liberdade. Entendeu? Ela não quer dar valor à liberdade. E isso tu pensas aí, tem trânsito, tem economia, tem política, tem sociedade, tem vacina, tem tudo. Na nossa sociedade. E assim, é por isso que eu gosto sempre de falar de enxergar que quando a gente vê todas essas discussões na política, eu acho que os políticos são apenas um recorte do que são os mais velhos, porque eles são tão presentes para a gente. Então, quando a gente vai ser exposto, quando a gente vai pela série toda, na verdade, a gente é assim. A gente pensa primeiro na gente. Na verdade, a gente quer diferença. Então, acho que a gente precisa olhar ali para a gente se rever aquilo e tentar se melhorar como cidadão também. Nessa questão. E aí, você vai ver que a educação da cidade é muito importante. Bem, se quiser essa biblioteca de povo, vai ter uma universidade de trabalho de produção. Se vier alguém de fora, está fazendo o passo, olha só. Paine conclui que somente a completa independência poderia fazer nascer um sistema de governo adequado na América. Dessa forma, os ilusórios feitos dos ingleses seriam substituídos pelos genuínos direitos do homem. Então, naquele momento, já se pensava nesses 4 preceitos do direito fundamental que existe na Declaração da Independência dos Estados Unidos. Então, você tem direito à liberdade, à felicidade, à prosperidade e à expressão. Você não pode impedir que alguém expresse aquilo que pensa. Porém, essa expressão não pode agredir o direito de quem não está concordando com aquilo. Então, você pode se expressar, mas você não pode agredir, porque o direito dele, tá, é igual ao seu. Então, o Paine dizia assim, olha, tá bom, a gente vai fazer, a gente vai lutar pela independência, mas nós temos que ter consciência dessa independência. O que é que vai acarretar isso para nós? Não quero saber de inglês, de canadense, eu não quero saber da Europa. Tá? A gente traz as ideias, mas eles estão para lá. E nós vamos nos estabelecer como uma sociedade livre. Porém, essa liberdade traz responsabilidades. E isso era mais ou menos aquilo que estava faltando, né, para que quem estava perdendo no cabo de guerra
conseguisse puxar o cabo de vez. E aí vocês vão lembrar, né, nós vamos falar um pouco sobre isso depois, que essa desavença entre o norte e o sul, ela vai existir também mais tarde. Porque o norte queria libertar os escravos, por exemplo, totalmente, e o sul dizia não. Quem vai trabalhar na nossa fazenda? Quem vai plantar? Quem vai colher? Sou eu? O Paine dizia, é você. É você. Tá? Então, o que era que mais ou menos o Paine queria dizer? Ó, você manda alguém limpar o chão. A pessoa vai e limpa. Aí você vai atrás e diz assim, olha, não está como eu quero. Se a pessoa te der o pano para limpar o chão, se você limpar do jeito que você quer, aí a pessoa vai poder fazer isso depois. Porque aí você vai poder exigir da pessoa. Mas se você não sabe fazer, a pessoa vai dizer, quer dizer, então que você quer que eu faça uma coisa como você quer, sem você saber o que você quer. Então é assim, você tem que ter autonomia, tá? Para poder ensinar a autonomia. Senão você não vai conseguir. Então, olha, nós não vamos libertar os escravos, não, porque quem vai colher, quem vai plantar, quem vai trabalhar na fazenda? É você. Ou então, você vai pagar pelo trabalho. Eles têm liberdade, e você também. E vocês sabem que até hoje, aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos trabalho escravo, como tem na China. E são empresas, né, de grande porte. Que são empresas americanas que vão lá para loja, que vão lá para a China, trabalham mais. Escravizar os trabalhadores. Pronto. Então, vocês percebam, tá, o seguinte, numa sociedade, tá, grande, né, numa sociedade, as cabeças pensam muito diferente, tá? Para você aglutinar todos esses pensamentos numa direção comum, é difícil. Você até diz assim, não, olha, eu até concordo contigo, mas eu não vou fazer. Então, olha, observe, tá? O senso comum, ele pode existir em todo o núcleo social. Mas isso não quer dizer necessariamente que esse núcleo tenha bom senso. Vocês não devem ter acompanhado, né, a medalha de ouro aí do futebol masculino nas Olimpíadas. Excelente feito, maravilha. Vocês ouviram a entrevista do Richarlison depois? Alguém acompanhou essa entrevista? Pois é. Ele disse milhões de coisas importantes. Apoio, né? Falta de preparação, de estrutura. O futebol tem, mas os outros esportes não. Quer dizer, é senso comum que tudo isso deve acontecer? Sim. Todo mundo sabe que é importante que o atleta tenha apoio, estrutura, etc. Mas o bom senso só diz que é o futebol que lucra. E é o futebol masculino, porque o feminino também não tem nada disso. Então, gente, o que eu preciso que vocês compreendam é o contexto que estava se formando dentro do território americano.
E vocês vão ver, quando nós estudarmos o próximo movimento e a obra que foi produzida lá, vocês vão entender o que é que por onde é que a porca torce. É aquilo que eu disse para vocês. Olha, eu te amo, nós já estamos aqui juntos há 12 anos, vamos casar. Só que aí, né, a porca torce para o outro lado. Aí a família diz assim, pô, vocês já estão aí há 15 anos, pô, será possível? Bora lá e tal. Aí o cara vai na onda do senso comum, né? Mas o bom senso, muitas vezes, não é nessa direção aí, não. Quando você cria um núcleo, tá? E é isso que eu quero que vocês compreendam para entender bem esse posicionamento da sociedade americana. Quando você cria um núcleo comum, tá? Você traz com ele os direitos, mas também traz os deveres. Tá? Se você não observa isso, ou esse equilíbrio entre uma coisa e outra, não casa, porque não vai dar certo. Vamos imaginar que eu colocasse uma questão na prova de vocês assim. É uma coisa comum entre os casais que têm filhos uma permissão que se chama Vale Night. Esse Vale Night é aquela história de que uma vez por semana, né, um dos cônjuges tem uma noite livre para ir passear, para encontrar os amigos e etc. É senso comum ou é bom senso? Pois é. Mas tenham cuidado, hein? Porque essas coisas podem aparecer lá. Porque eu dou que para mim é senso comum, tá? Que você precisa ter essa liberdade. Mas quando você casou e resolveu ter filhos, você tinha que ter consciência do bom senso, tá? De que você poderia não ter mais essa liberdade como ela existia antes. Então, essa coisa de dizer, eu estou de Vale Night. Olha, você não é. Oi? Que Vale Night não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Ele é uma noite para ele curtir sozinho. Fazer o que ele quiser, não. Olha aí, ó. Olha o bom senso. Olha o bom senso. Não. Mas não é fazer o que bem entende. Não, senhor. Não. Não. Não, ele está falando de você ter Vale Night no sentido de que você vai sair e fazer outro filho. Não é esse o caso. Não, mas não é isso. Hoje em dia, quando você fala Vale Night, significa que naquele dia a tua mulher vai ficar com os filhos e você vai jogar futebol. É o teu Vale Night. Só que é assim. Se tu tens um Vale Night, e aí vai o bom senso. Aí vai a liberdade do direito, né? Se tu tens o teu Vale Night aí para jogar o futebol, como ele está dizendo, tu também terás que permitir que a tua esposa, nessa situação que nós estamos aqui comentando,
tenha o Vale Night para ir jogar o vôlei dela. Entendeu? Mas acontece que não é bem... A coisa vai no início, né? Até vai. Mas depois o negócio complica. Então, é assim. O PEN considerava o território americano e a população americana como sendo um núcleo importante de mudanças para o mundo. Então, olha, ele achava assim, que lutando, olha que vocês olham aqui, lutando por sua liberdade, os norte-americanos estariam lutando ao mesmo tempo pela liberdade de toda a humanidade. Então, o PEN considerava o território americano como um núcleo poderoso para esta transformação. E que foi o que aconteceu, porque até hoje os Estados Unidos é considerado um dos países mais poderosos, se não o mais poderoso do mundo. Então, a referência de liberdade e racionalidade é o americano. Entenderam? Pelo menos é o que se considera, né? Não quer dizer que seja, mas é o que se considera. Mas isso trouxe consequências, tá? Como nós vamos ver. Isso trouxe consequências, como nós vamos começar a ver já no próximo momento, já na próxima semana. Oi? Mas tu tens que te lembrar, por exemplo, que na Austrália os aborígenes ainda existem. Aqui no Brasil, os índios ainda existem. Mas em que condições? Tem liberdade, mas não tem racionalidade nenhuma. Olha, nós vamos passar uma estrada de ferro aqui pela reserva indígena. E passa o trem por cima de todo mundo. Quem quiser viver, se escapa do trem. Então, há uma série de situações aí, exemplos muito atuais, tá? Nos quais vocês podem pensar para fazer esse equilíbrio, esse balanço entre senso comum e bom senso, que era pelo que o Paine lutava naquele momento, tá? Então, olha, eu coloquei aqui uma espécie de conclusão, tá? Bem sintética. Senso Comum, que é a obra, né? Foi o mais influente panfleto da Revolução Americana. Por causa disso que eu disse para vocês que alguns estudiosos pensam que o Paine foi mais importante do que quem fez a Declaração de Independência. Estabelece forte visão inspiradora de uma América independente como um asilo para a liberdade e o autogoverno, num mundo oprimido pelo despotismo e o privilégio hereditário. Quer dizer, era uma crítica às grandes monarquias da Europa. Então, ele não queria que isso acontecesse nos Estados Unidos. Então, ele sabia que os Estados Unidos tinha que fazer essa revolução e ter independência, mas ele tinha medo que alguém dissesse assim, ó, sou eu que sou o presidente. Eu sou o mais forte, o mais preparado, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu é que vou governar. Lá existe, né? Aqui, por exemplo... Pois é. Só que o que é que acontece? Olha só. O senso comum diz assim, olha, tudo bem, os estados devem obediência à Constituição, a algumas coisas do governo federal, mas eles têm que ter as próprias leis, desde que não desobedeçam essa Constituição. Aí, quem teve que fazer isso agora? Quem teve que fazer isso agora? O judiciário, que teve que dizer, olha,
Os estados, municípios têm que trabalhar em conjunto, mas têm autonomia para decidir dentro das suas características, das suas situações. Isso é o Thomas Paine. Entendeu? Então, a gente sabe que é assim, mas nem sempre a gente aceita. E vai fazer justamente o contrário. Certo, gente? Então, ó, essa aqui é uma análise bem completa, tá? Daquelas ideias que estão lá no panfleto Common Sense do Thomas Paine. E será a tarefa de vocês na plataforma na semana que vem. Então, vocês lembram que eu disse que poderia aqui nós estarmos caminhando um pouco mais na frente do que lá. Então, eu coloquei isso aqui para vocês terem essa semana, e na semana que vem, vocês vão ter a obra em inglês lá na plataforma. Vocês aí, então, vão fazer a própria análise de vocês. Tu vais ler a obra, tens aqui um exemplo, né? E vais produzir a tua própria análise, vais dizer o que é que tu achas do que está lá escrito. Oi? Não, vocês, o material, tá, que está lá é em inglês e vai ser sempre que possível assim. Agora, vocês podem produzir o texto em português ou em inglês, dependendo do que vocês se sentirem mais à vontade para fazer. Eu não entendi a pergunta. Vamos lá. Material complementar. Tem aqui. Se você pegar um material complementar para te subsidiar, você vai registrar isso lá no seu texto. A sua referência foi tal coisa. Sim. Tá certo, gente? Alguma pergunta? Não? Tudo claríssimo? Amanda, você tem alguma pergunta? Você acompanhou bem a apresentação que nós fizemos, a nossa discussão? Você tem alguma pergunta? Ok. Muito bem, Amanda. Então, por enquanto, nenhuma. Ótimo. Então, eu vou interromper aqui a nossa gravação, tá? E aí, lembrem, assim que